O pastor Lucas Alves, ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele rasga o verbo. Ele diz que o nosso caráter tem que ser semelhante ao caráter de Cristo. Ele também fala sobre o selo do Deus vivo. Presta bastante atenção, não sai do vídeo por nada. Eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra. Que Deus te abençoe. Onde é que Cristo mais atua em nossa vida? Qual é o nosso maior problema? Qual é o maior problema de Lucas? Qual é o maior problema seu? Algumas pessoas dizem o seguinte: a gente casou, e aí começamos o primeiro ano, o segundo ano e tudo mais. De repente a gente começou a brigar, a discutir, a relação foi se desgastando. Aí a gente discute, briga, vamos para a casa dos pais e voltamos, vamos e voltamos novamente, e fazemos promessas de novo, aí brigamos de novo, discutimos de novo, aí chegamos à conclusão. A conclusão é: nós temos um problema, e o problema nosso é um problema de incompatibilidade de gêneros. Não é esse o problema é o caráter. O problema ali está no caráter, que precisa ser transformado. Aí alguém diz o seguinte: mas eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa que estoura, eu sou uma pessoa que fala o que pensa, e eu sempre fui assim. Se bateu em mim, levou. Eu sou pavio curto. Eu não levo desaforo para casa. Isso não é frase de crente. Isso não é frase de crente. Gente explosiva, gente que grita, gente que ameaça, gente que quer intimidar a gente. Isso não é coisa de crente. Isso é um problema de caráter, porque ainda não conheceu Cristo. Porque não dá para ser a mesma pessoa explosiva, briguenta, infiel, dura, insensível, e dizer que é cristão, que não é manso, que não é puro. Por quê? Porque Cristo não trabalha só naquilo que você acredita, Cristo trabalha naquilo que você é. Cristo tem poder para mudar o seu caráter. A obra dele não é dizer o seguinte: as coisas mais fáceis para o ser humano fazer é o quê? Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja. Isso é fácil. A obra dele não é essa. A obra dele é muito mais profunda, é muito mais séria, é muito mais constante. Cristo quer que as pessoas que conheçam você lembre-se dele através do seu caráter, através da sua vida. Deus não te chamou apenas para ser um crente, Deus te chamou para ser um cristão, a tal ponto da imagem dele estar refletida em sua vida. O maior problema do casamento é caráter. O maior problema nosso no trabalho não é o chefe, é o nosso caráter. O nosso maior problema no convívio de uma comunidade que às vezes não dá certo, não é outra coisa, é caráter. Só que existe uma coisa: não trabalhe no seu caráter sozinho. Jesus é especialista em mudar caráter. Ele é especialista nisso. Eu quero que minha vida reflita mais em Jesus Cristo. A sua vida e o seu caráter tem que estar tão mergulhado em Jesus Cristo, que você se perca e que as pessoas olhem para você em vez de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos o seguinte: o selo de Deus é colocado nos que guardam conscientemente o sábado do Senhor. Então isso seria o que, pastor? A evidência externa. Internamente é caráter, externamente é obediência aos mandamentos do Senhor. Está claro isso para vocês? Está claro isso para vocês? Então entenda uma coisa: quando nós olhamos e falamos o seguinte, então isso quer dizer que guardei sábado e pronto, estou na comunidade então que guarda o sábado e pronto. Não é bem isso, é algo mais profundo do que isso. O mais profundo do que isso é que Deus, Ele nunca trabalha só na sua pele. Deus não é especialista em trabalhar na pele, Deus é especialista em trabalhar no coração, de dentro para fora. E quando nós olhamos para tudo isso, me chama muito a atenção, que eu posso então dizer o seguinte: quer dizer que o sábado, ele tem o seu lugar? Tem, mas é algo mais profundo do que o sábado.
que é o que, pastor? Os judeus têm algo muito interessante para nos ensinar. E que as crianças pequenas deveriam aprender. Que adultos deveriam aprender. E que a gente deveria estar repetindo o tempo todo isso. É o que, pastor? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, por favor. O que é que nós devemos aprender? Deuteronômio capítulo número 6. Deuteronômio 6, nós vemos Deus dizendo o seguinte, versículo número 4. Escuta Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é único. Quando a Bíblia está dizendo que Ele é único, além dele ser o único Deus que não pode ser comparado com ninguém, Ele também está dizendo para mim e para você, na sua vida não pode ter concorrente. Eu sou o primeiro, eu sou o único, eu sou absoluto. Nunca na sua vida me coloque de lado, nunca na sua vida me coloque atrás, porque eu existo para estar no centro. Então quando ele diz o seguinte, escuta Israel, o Senhor Deus é o único Deus, portanto, faça o que com Deus? Se Ele é único para você, o que você precisa fazer com Ele? O texto diz, ame. Quando alguém pergunta assim para Jesus Cristo, no Novo Testamento, Jesus, qual é o resumo da lei? Ele vai para isso aqui. Qual é o principal? Ama o teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não existe divisão de Antigo Testamento. É como se fosse o seguinte, Deus pensa uma coisa no Novo Testamento que é diferente do que Ele pensa no Novo Testamento, do Antigo Testamento. Não é isso que o texto diz. O texto está dizendo, ame. Agora, ame o Senhor de tal maneira que se você for muito, mas muito apaixonado pelo seu marido, você deve amar muito mais a Deus que seu marido. Se você ama muito, mas muito, muito, muito a sua esposa, você deve amar muito mais a Deus do que a sua esposa. Se você ama muito, mas muito, muito os seus filhos, você deve amar muito mais a Deus do que seus filhos. E aí diz, ame o Senhor seu Deus. E por isso que fala de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde mesmo? No seu coração. Quando nós pensamos nisso, eu queria que vocês considerassem esse quadro aqui agora, para a gente olhar daqui para frente. O que é que nos aguarda? E nós temos que alimentar essa esperança todos os dias. Nós acreditamos que Jesus Cristo vai vir, esse céu vai ser rasgado pela glória do Senhor, e nós vamos subir, e os mortos em Cristo, com as suas sepulturas explodidas pela voz do arcanjo Miguel, irão se ressurgir, não importa o tempo e nem importa o estado do corpo, eles irão se ressurgir gloriosos. E aqui diz que, primeiro, a nossa prioridade deve ser então, se a gente tem consciência disso aqui, da volta de Cristo, se a gente tem consciência da volta de Cristo, a nossa prioridade é pregar o Evangelho. Quem tem consciência do seu retorno, prioriza a pregação. Então nós temos a pregação do Evangelho, fechamento da porta da graça. E então nós temos as ações livres de Satanás, as pragas enviadas por Deus, o tempo de angústia, perseguição. É nesse contexto que os justos vão passar por uma experiência chamada de angústia de Jacó. O que é isso, angústia de Jacó? Algumas pessoas perguntam. Você já caiu em algum momento e já chegou para Deus e disse assim, Deus me perdoa, e a sua consciência está clara de que você pediu perdão, mas o seu coração não sentiu isso, e que você não teve essa paz como resultado disso, e você começa a levantar dúvidas, será que eu fui de fato perdoado? Mas você pediu perdão de manhã, aí tem pessoas que pedem perdão pelo mesmo pecado à tarde, mas já pediu de manhã,
Aí depois, quando chega a noite, pede perdão de novo. Mas você já pediu de manhã, você já pediu à noite, à tarde. Por que está pedindo de novo? Porque não entendeu uma coisa: justificação pela fé. Aí vem então a pergunta: a angústia de Jacó não é porque as pessoas não foram perdoadas, é porque elas têm dificuldade de compreender que de fato foram perdoadas. Agora, olhando para esse quadro, algumas pessoas perguntam, obrigado. Algumas pessoas perguntam, mas os 144 mil e a grande multidão são o mesmo grupo? Bem, os 144 mil são os vivos, os crentes que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus Cristo. Os vivos, os crentes vivos, que se encontrarão com Jesus Cristo, e que é o número simbólico. A grande multidão representa todos os salvos de todas as épocas que passaram pela grande tribulação. Então, se refere ao grupo dos 144 mil e muito mais do que isso. Alguns pontos que dão a entender que praticamente é o mesmo grupo, mas em situações diferentes. Capítulo 7 de Apocalipse, você vai encontrar uma multidão inumerável, vestidas de branco, que clamaram em grande voz, que estão diante do trono. Quando você vai para Apocalipse capítulo 14, você encontra os 144 mil, que não se mancharam, voz de grande trovão, novo cântico, que estão no Monte Sião com o Cordeiro. E quando você vai então para Apocalipse capítulo 19, que é uma linha de tempo, você vai encontrar numerosa multidão, linho finíssimo, olha que não se mancharam as vestiduras brancas, uma grande voz, ela se repete praticamente, a esposa e o Cordeiro. O pastor Alberto Tim, na antiga revista Sinais dos Tempos, diz: não há dúvidas de que os 144 mil e a grande multidão representam de fato o mesmo grupo. Agora me chama aqui uma atenção uma coisa: e quais são as características dessas pessoas? Eu quero perguntar para você: você espera encontrar Cristo ainda nessa geração, ou você espera que Cristo vai vir em outra geração? Para qual geração você vive essa bendita esperança? E eu quero dizer para vocês, amigos, que eu vou viver até o último dia da minha vida crendo que Ele vai vir em nossos dias. E se Ele não vier, pastor, não tem problema nenhum, só tenho certeza de uma coisa: que Ele vai voltar. Agora a pergunta é: como se vive alguém que acredita que Cristo vai voltar? De que maneira isso afeta? A pergunta é: será que a minha esperança afeta o meu estilo de vida? Será que quando coloco os meus olhos no futuro, e estou olhando para o futuro, estou acreditando que Ele vai voltar, eu vou viver da mesma maneira? Existe uma coisa: quem acredita que Cristo volta, não vive de qualquer jeito. Quem acredita que Ele está voltando, não vive de qualquer jeito. E a pergunta é: que características nós devemos ter então, se nós acreditamos que Ele vai voltar? O que me chama a atenção em Apocalipse 7,14 é o seguinte: estes são os que vieram de uma grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Uma das características profundas que existe aqui é que na Bíblia vestes é caráter. Caráter. O nosso problema é caráter. Só que a gente não consegue resolver esse problema. Você pode viver aqui 1000 anos, você não vai conseguir resolver esse problema. Mas há alguém que consegue resolver esse problema. E quem consegue é Jesus Cristo. E aqui diz que essas pessoas tiveram suas vestes sujas. Está lembrado de Josué, o sacerdote? O sacerdote, o pastor. O inimigo disse: ele está sujo, ele não pode estar vestido assim.
ele não é digno de estar aqui. Certa vez um pastor jubilado, conversando comigo, pastor aposentado, para alguns que não conhecem a palavra jubilado, pastor aposentado, estava pregando numa igreja, e ele saiu, e uma pessoa ficou possuída. Aí o pastor veio, tinha pessoas que estavam lá orando, e aí o inimigo disse assim: você não vai entrar, porque se você entrar, eu vou dizer tudo o que você faz de errado, tudo. E o pastor entrou, e quando o pastor entrou, ele disse o seguinte: você pode dizer tudo, tudo o que não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, pode dizer tudo. A nossa vida, você é o que você é pelo sangue do Cordeiro. A vida cristã que você vive não é fruto das gerações anteriores. A vida cristã que você tem não é fruto dos anos de igreja. A vida cristã que você tem não é fruto da sua obediência, que você coloca tudo, 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 como se a salvação fosse um esforço individual. Tudo que você é nessa vida é pelo sangue do Cordeiro. Nada mais além disso. Sua fidelidade, sua pureza, sua perseverança, sua entrega e seu caráter é por causa do sangue do Cordeiro. Nós olhamos para outras características que aparecem aqui, dos 144.000, e diz assim: na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Ou seja, não existe incompatibilidade. Mesmo que eles caiam, mesmo que eles errem, mesmo que eles tropecem, eles não são definidos ou são modelados pelas falhas de caráter que eles têm. Eles caem e se levantam, eles caem e dizem: eu não vou ficar nessa condição. Certa vez eu estava participando de um evento da igreja, e de repente o telefone tocou, e alguém disse: pastor, por favor, corra aqui, algo está acontecendo agora, por favor, corra. E eu disse: o que está acontecendo? O ancião da igreja, pastor, está bebendo. Bebendo? Sim, bebendo. Ok. Quando se fala que não achou esse engano, é quando a vida aqui dentro não é incompatível com a vida lá fora. Mas se isso acontecer, pastor, o que nós podemos fazer? Recomeça de novo. Fui para a casa dele, e chegando lá, porta fechada, som alto, e pela qualidade da música, não tinha nada a ver com Arautos do Rei, nem nenhuma música do Inário, eram outras músicas por aí. Bati a porta, chamei o nome dele, disse: não, pastor, pode ir embora, eu não vou abrir a porta. Eu disse: não, mas eu vou insistir. Continuei batendo, ele abriu a porta. Quando abriu a porta, eu entrei, e tinha lá algumas garrafas de álcool, alguns petiscos ali jogados, olhos vermelhos, sem camisa. Ah, pastor, eu já tive muitas essas lutas na vida. Ah, pastor, eu já caí de novo. O que eu devo fazer? Eu vou ser disciplinado. A gente sempre pensa no que vai acontecer só na disciplina. A gente não pensa na restauração. Eu disse: você vai ser restaurado. Posso te ajudar agora? Posso. Peguei lá, tinha 3 garrafas em cima do centro. Posso te ajudar agora? Posso. Desligou o som, hálito de álcool. Peguei as garrafas e coloquei cada uma na pia e fui jogando fora, jogando fora, jogando fora. E a gente se abraçou ali na sala, a gente se ajoelhou ali na sala. E eu disse para ele: olha, ele disse: pastor, eu vou ser disciplinado. Disciplinado? Sim, você vai, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em você ser erguido. E mesmo cheirando a álcool, aqui dentro da sua casa, você vai ser erguido pela graça de Cristo a partir de agora. Agora, aqui dentro. Agora. Mesmo bêbado, você vai orar comigo agora. Você sabe por quê? Porque se você acredita na oração que você está fazendo,
Deus vai te dar forças para que você continue. E aconteça o que acontecer, Deus é capaz de fazer você um novo homem. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele se levantou. Ele teve suas lutas depois, mas até hoje é fiel a Deus. Quando você errar, quando você cair, nunca pense que o chão é o seu destino, porque Deus é capaz de levantar, porque o céu é o seu destino. Não fica olhando para você mesmo, não fica se machucando, porque o diabo tem uma mentira, e ele diz para muitos crentes que caem por aí, sabe qual é a mentira? Você foi longe demais. No céu ele disse para os anjos, que caiu junto com ele: eu fui longe demais, vocês foram longe demais. Ele é um mentiroso, porque se alguém fosse longe demais, Deus não poderia alcançar ninguém, porque foi longe demais. Você pode estar aqui hoje, sentado no banco dessa igreja. Você pode estar aí agora em sua casa, olhando para o início desse ano, olhando para o ano passado, olhando o que tem sido moldado em sua vida, olhando o que você tem alimentado em seu coração, e você pode dizer para você, sentado aí na sua casa: eu fui longe demais. É mentira, porque Deus pode ir mais longe do que os nossos pecados podem nos levar, e com sua graça Ele vai tão longe e nos alcança, e nos toma de volta, e nos carrega para os seus próprios braços. Seus erros, suas falhas, suas quedas, seus vacilos, suas promessas quebradas, não são o ponto final em sua vida. É Deus que dá o ponto final. É Deus que dá o ponto final. Eu creio que não existe nenhum ser humano, por mais que escandalosa seja a sua vida, por mais que corrupto seja o seu caráter, por mais que abominável seja o seu estilo de vida, Deus tem poder para salvar, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Se você duvida o que Deus pode fazer em alguém, talvez você tenha dúvida do que Ele já fez em você, porque quem sabe o que Deus fez em si, nunca terá dúvida do que Deus é capaz de fazer nos outros. E quanto mais você tiver consciência de que você está perdido, que não existe rumo, não existe porta, não existe saída para você, só Cristo é sua saída, você precisa entender que Cristo poderia vir acima de tudo como médico, mas não é isso que a humanidade mais precisa. Cristo poderia vir a esse mundo acima de tudo como mestre, mas não é isso que a humanidade precisa, nem eu e nem você precisa. O que mais o mundo precisa é de um Salvador, e foi dos lábios desse Salvador que disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Ele é o nosso Salvador, e Ele pode transformar, erguer, levantar qualquer um de nós, inclusive você que está nos assistindo agora. Pergunta: e como será, pastor, quando a gente encarar Jesus no céu? Como será encarar Jesus no céu? O livro Grande Conflito vai dizer isso para mim e para você agora. Olha o que esse livro diz. Olha o que esse livro diz. Apocalipse 14:4 aponta para nós o segredo de vencer. O segredo de vencer, o segredo de uma pessoa fraca é seguir quem é forte. O segredo de uma pessoa que está perdida, desorientada,
é seguir aquele que está no caminho. Pessoa que não tem mais vida é seguir aquele que tem vida. Aquela pessoa que vive enganada, um engano atrás do outro, precisa seguir a verdade. E aqui diz: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Está em Vitória, está no hotel ali, vai passar uma semana aqui, lá segue o Cordeiro. Vai para o interior, aqui vai para a serra, visita os amigos, segue o Cordeiro. É segunda-feira de manhã, segue o Cordeiro. Está no trabalho, segue o Cordeiro. Não divide a vida, isso aqui é secular, isso é santo. Quem segue Jesus Cristo, todo lugar que está é santo. Que Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Também deixa o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas. Também comenta e compartilha. Que Deus ele te abençoe. E só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição.